E aí, galera do Primeirão, beleza? Vocês estão acompanhando aí? Bianca, Cauã, Gabi, Isabel, olha lá, hein? Conto com vocês. Turminha, dando sequência ao nosso conteúdo aí, das civilizações pré-colombianas, tá certo? E hoje a gente vai falar dos astecas, né? Os astecas, pessoal, eles viveram na região central do México, tá bom? Nas ilhas do lago Texcoco, né? É um lago hoje onde fica a cidade do México, que o lago tá seco hoje em dia, mas hoje nessa região da cidade do México ficava esse lago chamado Texcoco. Existiam várias ilhas nesse lago. E foi nessas ilhas que as cidades astecas se desenvolveram, que a civilização asteca se desenvolveu. Então, na área onde hoje é a cidade do México, tá bom? O auge dos astecas foi dos séculos 14 ao 16. Com a chegada dos espanhóis, eles foram praticamente dizimados. Aliás, praticamente não, eles foram dizimados, né, pelos espanhóis. Mas eles já existiam um pouco antes disso, mas o auge da civilização asteca foi do século 14 ao século 16, tá bom? E eles habitaram onde? Na região central do México, principalmente onde hoje é a cidade do México, beleza? Aí, pessoal, com relação à política dos astecas, eles formaram uma aliança com três cidades. Uma era Tenochtitlan, tá certo? Texcoco e Tlacopan. Essas três cidades principais que formavam o centro do Império Azteca, tá bom? O poder não era centralizado na civilização azteca. A unidade dava-se ao redor de aspectos religiosos, por meio da centralização militar e da arrecadação de impostos na capital. No período monárquico, havia eleição por meio de um conselho. Então, a política azteca possuía essa característica democrática, né? Onde o imperador ele era escolhido por um conselho de nobres. E esse conselho era formado por pessoas das três cidades principais que eu citei anteriormente, tá bom? Então aí esse aspecto democrático da política azteca, né, na escolha do imperador. Uma outra característica da política azteca é que ela era extremamente militarizada. O imperador ele era o chefe político e também o chefe militar, tá certo? E além dos aspectos religiosos que ajudavam na unidade do Império Azteca, essa questão militar também era muito importante, tá bom? Era uma política e o imperador extremamente militarizados, o que contribuía, né, para manter a unidade do Império Azteca. Na religião, os astecas eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E esses deuses eram geralmente elementos da natureza. E o principal deles era o sol. Existiam vários mitos e ritos que envolviam o deus Sol, tá certo? E dentro desse politeísmo, os astecas praticavam rituais de sacrifícios humanos e de animais, tá bom? Então essa é uma característica da religião asteca. Na economia, ela era baseada no pagamento de tributos em mercadorias ao império. A principal atividade era a agricultura, com destaque para o milho, pimenta, algodão e abóbora. Então vocês podem perceber que a economia asteca era baseada na agricultura e na troca de mercadorias e no pagamento de impostos por meio dessas mercadorias, tá bom? Mas uma economia baseada na agricultura. Aí, artesanato, caça e pesca complementavam essa economia também. Já na cultura, eles usavam um calendário que muito se assemelha ao nosso calendário, que é um calendário linear, né? Então, os astecas tinham um calendário bem parecido com o nosso. A linguagem, né, a língua asteca, ela era caracterizado pelo uso da pictórica e dos hieróglifos, tá bom? A pictórica são pinturas, né? São desenhos e hieroglifos são símbolos. Então, a escrita e a linguagem asteca era caracterizada por esses meios de comunicação. Eles possuíam poemas, possuíam cantos religiosos e até mesmo peças teatrais, faziam parte da cultura asteca.
Eles se destacaram também na medicina, na arquitetura, né? Aliás, na arquitetura é o que de mais legal a gente encontra até hoje, né? Porque se fizer viagens lá para o México, você pode encontrar hoje, até hoje, as pirâmides astecas, né? Aqueles palácios, aqueles templos em formato de pirâmide, construídos de pedra, né? Vocês já devem ter visto imagens disso em algum lugar, mesmo sem ter ido lá, né? Enfim, então essas construções astecas, elas são belíssimas, né? E fazem parte aí dessa arquitetura que formou as cidades astecas. E eles se destacaram também na astronomia, na matemática, tá certo? Então a cultura asteca era bem rica. E para ficar rapidinho os nossos vídeos, né, pessoal? Eu já vou encerrando por aqui. Então a gente viu um pouquinho da cultura, da política, da economia asteca, da religião e onde eles viveram e o período que eles viveram. E isso tudo eu vou passar no esqueminha junto com esse vídeo, tá? Para vocês copiarem no caderno. Um esqueminha de aula bem simples, bem curto e copiem aí no caderno. Até mais, galera. Fecha a conta e passa a régua por enquanto.